Olá, pessoal, boa tarde. Todos estão ouvindo? Mas... Então, vamos dar início ao nosso webinário da Associação Nacional de Fundações Estatais de Saúde, né? Lembrando que essa discussão foi um encaminhamento da reunião do Conselho de Diretores, que ocorreu no dia 14 de outubro, no Rio de Janeiro, e um dos pleitos dos diretores gerais de fundações estatais foi que a gente uniformizasse, né, e discutisse mais essa questão dos contratos de gestão e a definição dos indicadores. Então, para isso, a gente convidou aqui José Santana, que é o secretário executivo aqui da Fundação Estatal Saúde da Família da Bahia. Na verdade, é o diretor adjunto, de fato, e ele vai fazer uma apresentação para a gente, né? A apresentação está disponível aí, vocês podem baixar. Quero dizer também que a web está sendo gravada, então quem não puder assistir agora pode assistir depois, né? E eu vou passar imediatamente a palavra para Zé para dar andamento ao nosso webinário da ANFIS. Pessoal, boa tarde a todas e todos. Primeiro, é um prazer grande estar aqui contribuindo com esse nosso processo gradativo e forte, né, de constituição e desenvolvimento da ANFIS, que é uma instituição fundamental para que as fundações possam se consolidar, né, como modelo de gestão e de governança, onde o Estado, né, no momento inicial, depositou muita expectativa e depois não conseguiu levar muito adiante, né, visto que nosso marco regulatório até hoje não saiu, mas eu acho que a gente, esse tipo de espaço, esse tipo de interação, vai criando um ambiente para a gente conseguir levar adiante a pauta, né. Deixa eu me apresentar. Primeiro, eu estou aqui na FESP já há 10 anos, desde a instituição. Eu sou médico sanitarista. Meu início da FESP foi justamente trabalhando com a parte de indicadores, né, da realização dos contratos de gestão, definição de indicadores, avaliação e acompanhamento dos serviços. E de lá para cá que esse processo teve bastante desenvolvimento aqui na Fundação. E espero poder contribuir com vocês. A ideia aqui é a gente fazer uma apresentação, vou tentar fazer ela em 20, 25 minutos, talvez um pouquinho mais, e depois ficar à disposição de vocês aí para a gente trocar uma ideia, tá certo? Pronto. Então, contrato de gestão e definição de indicador. Pronto. Inicialmente, acho que é importante a gente falar um pouco do contrato de gestão, né? Essa modalidade de contratação, ela foi instituída no bojo da reforma do aparelho do Estado, né? A ideia é que o Estado conseguisse ser mais eficiente, né? E desse mais autonomia gerencial, orçamentária e financeira, né? E se pautasse mais por método de desempenho para alcançar seus objetivos, tanto para a sua estrutura da administração direta, quanto para as estruturas da administração indireta, onde a gente se encontra, e quanto entidades privadas que se associassem com eles para poder prestar serviços. Né? Então, a ideia no âmbito da reforma do Estado é que a gente tivesse uma administração pública mais equilibrada, mais eficiente e que conseguisse definir e implementar políticas públicas sem comprometer tanto, né, as suas finanças. Ou seja, a eficiência aí é fundamental também. Então, essa nova visão de Estado, ela vem com o conceito de governança pública, né, em contraposição ao conceito de administração pública, onde a gente tem um Estado mais centralizador, mais hierarquizado, né, que executa diretamente os serviços. No conceito de governança pública, que vem junto com o desenvolvimento da sociedade civil e tal, a ideia que essa governança ela seja constituída de múltiplos arranjos com a participação de diversos atores, seja o Estado, a administração direta ou indireta, o terceiro setor, o mercado, né, e que esses atores se associem para fazer o desenvolvimento e o Estado, né, fazendo a gestão das políticas públicas e o provimento de serviços, onde as fundações está mais inserido. Essa organização, né, ela pressupõe a adoção de um modelo de gestão que se organize em redes, né, modelos de gestão que sejam orgânicos, que sejam mais flexíveis,
orientados para resultado, isso é fundamental, e que tem o foco no usuário final, no beneficiário. E, balizando isso e aumentando a legitimidade desses modelos para a sociedade, a ideia é que a gente tenha mecanismos amplos de accountability. Não só a prestação de contas formal, aquela parte do que gastou, como gastou, mas a prestação de contas que está trazendo todos os resultados que foram atingidos, comunicando com o cidadão, comunicando com os governos, comunicando com as organizações da sociedade civil, né, para que eles possam fazer, de fato, um controle efetivo e que possam conhecer mais a lógica de construção das políticas, a lógica de prestação dos serviços públicos. Então, onde é que estão as fundações estatais nisso? Estou fazendo essa contextualização antes da gente entrar na parte mais específica dos indicadores. As fundações estatais, um modelo de gestão pensado para ter um braço especializado do Estado para a prestação de serviços sociais. Né? Então, a gente tem uma onda do terceiro setor prestando serviço, OS, OCIP, né? Agora com mais forte o serviço social autônomo, está chegando agora com força. As fundações não são terceiro setor, né? A fundação é a instituição pública da administração direta dos órgãos, dos entes públicos que institui. Então, a ideia é que seja um braço do Estado mesmo especializado em prestação de serviços sociais. Não só orçamentados, como você bem sabe, sobrevivem dos contratos que ela celebra com o poder público e ainda estamos na ausência do marco regulatório, né? A Amplis vem lutando, aí, mesmo nesse cenário adverso, para tentar conseguir pautar isso novamente, mas desde a tentativa lá em 2007 de pautar o marco regulatório que a gente vem e não consegue, e isso cria dificuldade para a gente, tanto em relação aos contratantes, poder público, principalmente com os órgãos de controle, né? Que por não estar regulamentado, às vezes parece que eles não fazem questão de tomar conhecimento, e isso emperra muitos processos das fundações, e os processos de contratualização e prestação de contas. Então, o marco regulatório, a ausência do marco regulatório incide diretamente nessa nossa conversa hoje, porque ela dificulta um pouco o nosso processo de estabelecimento de metas e de resultados, e como é que a gente presta contas disso para os entes públicos, como a gente vai ver mais adiante. Então, aqui nesse tempo de fundação, a gente percebeu algumas especificidades, né, do contrato de gestão nas fundações estatais. Estou generalizando aqui, porque imagino que a situação seja das outras fundações, mas basicamente o que é que a gente tem identificado aqui na fundação. Então, a primeira questão é essa ausência da regulamentação específica do contrato de gestão para as fundações estatais. A gente fica usando analogias, né? A gente trabalha, às vezes, com contrato de programa, que está na lei de consórcio. Tudo bem que algumas fundações são consorciadas, como a FES, mas não é exatamente o consórcio. Né? A gente trabalha, às vezes, com contrato de gestão, como está regulamentado lá no MIROSC, mas na lei, né, que regulamenta as OS, os CIPs, as entidades do terceiro setor, mas a fundação não é entidade do terceiro setor. Isso muitas vezes gera confundimento, tanto dos contratantes quanto dos órgãos de controle. Né? Então, essa ausência do marco regulatório das fundações e a ausência da figura da fundação especificamente em alguma lei que tivesse de contrato de gestão causa, às vezes, algum embaraço, né, e algum confundimento nesse processo. Uma outra questão importante ressaltar, antes de entrar na parte dos indicadores, é que o contrato de gestão celebrado entre as fundações públicas de direito privado e o Estado, seja o Estado, o município ou a União, são contratos com interesses convergentes. Né? Tanto as fundações, por serem públicas, né, quanto os entes contratantes, querem a mesma coisa. Na verdade, eles querem prestar algum serviço público e atender bem o cidadão. Né? Diferente quando se contratualiza com um terceiro, com um ente privado, que tem a questão do lucro e do superávit como uma questão majoritária. Né? Então, por conta desses interesses convergentes, a contratação da fundação, ela dispensa a licitação. Né? E, às vezes, se contrata por dispensa ou por inelegibilidade, que é outra modalidade de dispensa, mas as fundações elas não participam de licitação. Né? E isso é bom porque assim, isso facilita a relação entre a fundação e os seus contratantes, né? Acelera esse processo. É bom também porque o mecanismo de controle das fundações, o fato de ela ser pautada em metas e resultados, o fato das suas contas serem abertas, facilita também a fiscalização, mas gera também uma desconfiança do órgão de controle, principalmente aqueles órgãos de controle que estão no processo mais de fiscalização e punitivo do que aqueles órgãos de controle que trabalham mais na lógica de prevenção de erros e de ajuda e auxílio, né, às instituições para que andem na legalidade, porque ele veio, não teve licitação, não teve concorrência,
Será que esse contrato é econômico? Será que tem alguma questão política que está balizando esse contrato? Será que está tendo desvio? Então, esse fato de fixação acaba gerando esse tipo de desconfiança. E essa lógica híbrida, né, desses interesses convergentes, essa ausência de licitação, dificulta um pouco, às vezes, porque a gente tem elementos, é um contrato de gestão, mas com elementos de convênio, né? Por que elementos de convênio? Porque geralmente a fiscalização da execução do recurso é feita na despesa, ou seja, o contratante ou o controle quer saber exatamente como foi gasto o dinheiro, pelo menos isso aqui é feito assim na FES, né? Mas tem também uma lógica de contrato, porque a diferença do convênio, aqueles elementos de despesa, eles não estão engessados, né? Uma vez que você coloca ali no plano de trabalho, você pode, no processo de gestão compartilhada com o seu contratante, definir remanejamentos, sem precisar necessariamente o tempo todo fazer ajuste de plano de trabalho do que precisa ser aditivado, né? Então, é uma lógica híbrida, mas que a gente tem que saber lidar, porque isso vai principalmente impactar no momento que a gente vai fazer o contrato por metas e resultados, né? Quando você faz um contrato por metas e resultados com um terceiro, com um ente privado, de um modo geral, o Estado licita, então ele se cerca do cuidado de estar pegando pelo menor preço, e ele tá simplesmente cobrando aquilo que ele foi contratado. Ele não quer saber como é que aquela instituição privada, aquele terceiro, chegou a entregar aquele resultado, né? Então, o risco ali do cumprimento da meta, se o terceiro ali não cumpre aquela meta, não entrega aquele resultado, o Estado vai glosar aquele valor. Não é o que acontece, pelo menos aqui na Fundação. Aqui na Fundação, o Estado vem para a mesa, né, de negociação, a gente abre a planilha, estabelece quais são os custos, quais são os preços, quais são os insumos que vão ser utilizados, né, e na hora de estabelece metas e resultados, obviamente, mas se a gente produz eficiência e consegue entregar aquela meta, aquele resultado, utilizando menos insumos, o Estado, o contratante, ou em uma segunda instância, se o entendimento do contratante for de realmente fazer essa meta de resultado, o órgão de controle ele vai querer que o Estado pague só por aquilo que efetivamente foi consumido, independente de ter se batido a meta. Então, a lógica de compartilhamento de risco, né? Você está compartilhando o risco com o Estado está aportando recurso e, independente daquele resultado, e aí quando eu falo de resultado, eu não estou falando de, para contratar 10 médicos, contratei 10 médicos. Eu estou falando de impacto, de resultado em saúde, certo? Dependendo do atingir ou não aquele resultado, ele vai pagar aquele valor que foi gasto para viabilização do insumo. Pode estar um pouco confuso agora, mas quando a gente for caminhando agora para a sistemática de indicadores e metas e tal, acho que vai ficar um pouco mais claro. Então, essas são algumas características da experiência da gente com os contratos de gestão, que são importantes trazer antes da gente entrar na parte mais prática, teórico-prática agora dos indicadores. Então, a primeira questão agora importante na hora de fazer, de contratualizar com o poder público e de fazer a gestão da fundação é que a fundação ela tem que ser uma instituição orientada para o resultado. Se ela não for orientada para o resultado, se ela não for uma instituição orientada para criar valor público, ela perde valor, a razão de ser, certo? Então, ela tem que atender as demandas, os interesses, as expectativas dos beneficiários, sejam eles os cidadãos, sejam as organizações que estão contratando a fundação. E para a gente conseguir atingir esses resultados, a gente tem basicamente focar em dois elementos, duas questões fundamentais. Primeiro, a definição. Que resultados são esses? Isso geralmente não é feito só pela fundação. Idealmente seria feito pela fundação, pelo ente contratante e num sistema mais desenvolvido de governança pela própria a própria diretriz geral governamental. Então, a definição dos objetivos para aquele serviço que está sendo contratado no âmbito mais macro. E depois, definidos os resultados, como é que implementa. Tá? Não adianta só definir resultado e a gente não conseguir articular os esforços para alcançar, e também não adianta só pensar em implementação daquele serviço que foi contratado se ele não está claramente ligado a uma lógica de produção de resultado para a sociedade. E, nesse momento de implementação, aí o esforço, né, ele tem diversos elementos que têm que ser considerados. Então, como é que está linkado com a estratégia? A estrutura da fundação, ela está corretamente alinhada, as agendas dela, dos diversos órgãos internos, né, o seu conselho e com o órgão governamental estão alinhados para produzir aqueles resultados. O processo de liderança está forte, os processos
internos, né, administrativos, os fluxos da fundação estão ajustados? Existe gestão por projeto na fundação? Como é que está a gestão de pessoas? Estão motivadas? O clima organizacional está bom? Os recursos financeiros são suficientes? A lógica de contratualização atende? A gente tem as tecnologias de informação e comunicação suficientes para atingir aquilo? Então, uma concertação que a gente tem que fazer por diversos fatores que vão interferir na implementação. E aí, a gente, na hora de definir esse modelo de gestão por resultado, a gente tem que levar em conta 3 características fundamentais, né? Tem que ser um modelo dinâmico, ou seja, não adianta só definir o resultado e definir qual a estratégia de implementação. Isso tem que estar sendo o tempo inteiro dialogado com o cenário externo, com o reposicionamento de estratégia, com eventuais contingências. Então, isso tem que dialogar o tempo inteiro com o caminho que a fundação está trilhando. Ele tem que ser abrangente, ou seja, tem que ter um alinhamento entre o esforço e o resultado. Não adianta só a gente pensar, como eu falei anteriormente, em que esforço a gente vai fazer e não definir corretamente o resultado e vice-versa. Né? E tem que ser multidimensional. Ele tem que entender que existem diversas dimensões do esforço, como eu falei ali anteriormente. Né? Não é só o esforço financeiro, tem esforço para contratação, tem esforço para gestão dos recursos humanos, tem esforço para contratação de insumos, né? Tem esforço, às vezes, até para formação. E os resultados também são multidimensionais. Tem aquele resultado final que atinge o impacto, né, que atinge o beneficiário final, mas tem aquele resultado também da entrega do produto, né, tem o resultado da própria relação entre o que foi gasto de insumo para o que foi produzido, como a gente vai ver mais adiante. Então, essas 3 características são fundamentais para um bom modelo de gestão por resultado. E aí, com isso, a gente constrói, né, constrói uma governança para o desempenho, para além só do que está sendo produzido para dentro da instituição, mas também com os parceiros e com o próprio ecossistema que elas se relacionam. Então, o que é fundamental para essa governança? As agendas estão integradas, a relação da fundação com o governo e com sua estratégia para promover o bem-estar social tem alinhamento com isso. A agenda da fundação com o seu corpo funcional interno está integrado também, os diversos setores que atuam para entregar, estão alinhados. Né? A gente tem alinhamento das estruturas que implementam, seja internamente, seja externamente a fundação, e, por fim, a gente definiu claros os mecanismos de monitoramento e avaliação, tanto pensando na fiscalização interna, quanto para fortalecer a accountability. Então, essas 3 questões são fundamentais para a gente fazer um bom modelo de governança para o desempenho. E aí, pensando nisso, saindo um pouquinho da parte teórica, trazendo um pouco para o que a gente está vivenciando aqui na Fundação, a FES agora, nesse último ciclo de planejamento, 2018-2021, ela revisitou, né, toda a sua visão, os valores, a sua missão, e desenhou um novo mapa estratégico para conseguir se alinhar com esses conceitos e produzir uma governança voltada para o desempenho. A gente vai ver a missão institucional da FES hoje, soluções inovadoras para o SUS, a gente está colocando isso como central, né, a nossa visão, Alisson, inclusive, que é o presidente da Anfis, ele é o nosso diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação, então ele está liderando isso. Obviamente que a missão, a solução inovadora não passa só por uma diretoria de Ciência, Tecnologia e Inovação, é uma coisa transversal, né, mas é um objeto específico, né, do trabalho dele aqui na FES. A visão, a gente da Fundação, consolidar a nossa atuação como instituição produtora de inovação, cuidado humanizado e informação para o SUS até 2021, esses são nossos 3 eixos orientadores. E os valores de compromisso com o SUS, ética, democracia, eficiência, valorização do trabalhador e inovação. A gente tem 5 perspectivas, né, de baixo para cima. A gente financia orçamento, modernização administrativa de pessoas, os nossos serviços, um pouquinho mais acima os contratantes, e na perspectiva final, o que é que a gente produz para Estado e sociedade. Para cada uma dessas perspectivas, a gente tem os nossos objetivos estratégicos, né, então no total são 17 objetivos estratégicos. Para cada objetivo estratégico deles, a gente construiu os nossos indicadores e as nossas metas, a nossa forma de mensuração. Por que eu estou falando isso? Porque é sobre isso que a gente vai falar agora, né? A lógica de produção de indicadores. Seja para contrato de serviço, ou seja, um contrato de gestão que a gente faz com um determinado ente público, seja para a nossa contratualização interna, ou seja, o que é que a gente quer produzir,
o processo de produção de indicadores ele tem que seguir uma sistemática, e essa sistemática, obviamente, ela precisa ser adequada a depender do nível que você está planejando, mas ela segue uma mesma lógica. A gente vai ver agora também como é que a gente adequa o nível. Eu ia apresentar para vocês a ferramenta nossa ferramenta de monitoramento, né, dos nossos indicadores, mas eu acho que eu vou ter que enviar mesmo, disponibilizar. Na verdade, já está lá no nosso site, porque aqui a nossa ferramenta de videoconferência, ela não consegue ler o tipo de arquivo, né, que eu ia apresentar para vocês agora. Mas então isso aqui fica devendo, depois se vocês tiverem curiosidade, entra no nosso portal de transparência, que está disponível lá. Então, como é que a gente, definido o mapa estratégico ali que eu apresentei agora, como é que a gente faz a nossa gestão do desempenho? Então, primeiro, compreender que o desempenho, ele consiste nos esforços que a gente empreende na direção de resultados a serem alcançados. Aquela questão que a gente está falando, né? Os indicadores de esforços, os indicadores de resultado. A gestão de desempenho que a gente vai produzir, ela vai consistir num conjunto sistemático de ações que busca definir o conjunto de resultados a serem alcançados. Né? Então, ali no nosso mapa estratégico, a gente tem uma série de resultados que a gente vai alcançar, definir os esforços e capacidades necessários para o alcance desses resultados, definir quais são os mecanismos de alinhamento das nossas estruturas. Aqui na Fundação, por exemplo, esses mecanismos de alinhamento estão muito lastreados na nossa sistemática de gestão de projetos, no nosso escritório de projetos, e mais recentemente na instituição do escritório de processo, ou seja, essas duas ferramentas de gestão são as estratégias para alinhamento das nossas estruturas internas e, obviamente, coordenados pelo processo de planejamento, né, e a produção de sistemática de monitoramento e avaliação. Esses são fatores fundamentais para a gente conseguir fazer a gestão do desempenho. E, obviamente, se tem uma gestão do desempenho, a gente precisa mensurar esse desempenho. Então, a gente precisa criar um sistema de mensuração. Então, a gente vai precisar gerar indicadores, né, nas dimensões de esforço e de resultado, inclusive com ponderações diferentes entre eles, porque as dimensões elas têm importâncias diferentes. A gente vai precisar gerar notas para cada indicador, a gente vai precisar medir a síntese do desempenho, ou seja, os indicadores como um todo. Ao final, ele tem que conseguir dar uma nota global para a instituição. Por que isso? Porque isso facilita o processo de accountability e facilita o processo de comparação de desempenho da instituição com as demais instituições dos seus pares, né? E a gente precisa também definir parâmetros de comparação, que são os benchmarks, né, as séries históricas, as linhas de base, para a gente conseguir fazer uma boa mensuração de desempenho. E aí, agora aproximando cada vez mais do nosso objeto aqui de hoje, a gente precisa ter os modelos e indicadores. É claro que um modelo, ele tenta representar uma realidade, mas ele sempre vai fazer de forma limitada. Né? O modelo, ele vai sempre considerar algumas variáveis, mas ele não consegue representar a realidade na sua forma mais complexa. Né? Então, para definir o modelo, a gente precisa escolher quais são as variáveis mais relevantes e descartar as que não importam tanto. Como a gente vai ver mais adiante, e a gente sabe disso no dia a dia da Fundação, monitorar, avaliar, mensurar, custa caro, né? Custa força de trabalho, custa investimento, custa recurso financeiro. Então, a gente precisa ser seletivo nisso. E os modelos, na verdade, eles constituem um conjunto de indicadores relacionados. Né? Então, os indicadores que a gente vai definir e a relação entre eles constitui esse modelo. E o que é que são indicadores? São as métricas que proporcionam informação sobre o desempenho de um objeto. Seja esse objeto um próprio governo, uma política, um programa, uma organização ou um serviço. Né? Então, a gente, para poder avaliar qualquer um desses objetos, qualquer dessas esferas, a gente precisa de um conjunto de indicadores. Então, ele serve para mensurar os resultados, gerir desempenho, embasar a análise crítica dos resultados obtidos e do processo de tomada de decisão, contribuir para a melhoria contínua do processo organizacional, facilitar o planejamento e controle do desempenho e viabilizar a análise comparativa do desempenho da organização e do desempenho de diversas organizações atuantes em áreas ou ambientes semelhantes. Então, essas 5 características de indicadores são fundamentais. Agora, obviamente existem diversos modelos, tá, para poder fazer avaliação de desempenho. Esse modelo especificamente, e esse arcabouço teórico aqui para avaliação de desempenho, a fonte principal dele, não sei se vocês conhecem, é um material muito bom, foi produzido pelo Ministério do Planejamento, está no site GES Pública, depois recomendo a todo mundo
ler o material. Isso, obviamente, isso aqui que eu estou trazendo é um apanhado geral, né? Tem muito mais informação e ele vai se complexificando. É claro que no momento inicial de implantação, a gente não precisa fazer com todos os elementos que são recomendados, nem com toda a complexidade. Isso é um processo de aumento de maturidade da instituição e do ecossistema onde ela está inserida, né? Mas esse modelo de avaliação de desempenho, ele propõe um modelo de cadeia de valor e seis dimensões para análise de desempenho. Então, só antes de entrar aqui, o que é uma cadeia de valor? Uma cadeia de valor, ela retrata a lógica como você está produzindo, o que você tem que entregar para a sociedade. E ela vai da esquerda. O que é que você vai utilizar para isso, até a última, na direita, quais são os impactos que você quer causar. Então, essa é uma cadeia de valor genérica, tá? Então, insumos, que chamam de inputs, né? O que é que você precisa para gerar os produtos, né? Que são os outputs. Como é que você vai gerar isso? Que é isso que está no meio aí. Quais são as ações, atividades, que tipo de cultura a sua organização tem, como é que está a relação de poder, qual é a ética que você vai usar nessa produção. Então, você vai entregar seus produtos e você vai ter os impactos que você quer, que são as modificações na realidade da população, uma determinada melhoria de um determinado indicador social ou econômico. E para isso você sugere 6 dimensões, né? A dimensão de eficiência, de eficácia e de efetividade, que estão na lógica do resultado, e a dimensão de economicidade, excelência e execução, que estão na dimensão de esforço. Tá certo? Então, rapidamente, o que são essas dimensões? Pronto. Então, isso aqui a gente ouve muito, né? Quando a gente discute serviço, discute política pública. Então, efetividade é basicamente quais são os impactos que vão gerar. Então, o seu serviço, o seu programa, o que é que no fim das contas ele vai entregar para a população, né? Ele vai gerar, no caso da política de governo, ele vai gerar uma melhoria no IDH, ele vai gerar uma melhoria no índice de Gini, ou no caso mais voltada para a instituição, um serviço de saúde, ele vai melhorar a sensação de bem-estar daquela comunidade, ou o índice de satisfação daquela comunidade com o serviço de saúde. Então, a efetividade, ela mede impacto. A eficácia, ela mede a qualidade, a quantidade do produto ou serviço que você se propôs a entregar. Então, você se propôs a fazer, a entregar 10 unidades de atenção básica funcionando com acolhimento, classificação de risco, promovendo práticas integrativas e complementares na comunidade, enfim, com os parâmetros que você definiu. Entregou as 10 fazem tudo que você falou que ia fazer, então isso é eficácia. Eficiência, como é que você fez isso? Você utilizou os insumos que você disse que ia utilizar para entregar aqueles produtos, você utilizou menos do que você disse que ia entregar, você estourou o que você ia gastar, então você faz menos, você faz mais com menos, está com eficiência boa. Se for o contrário, não está boa. Então, esses elementos, esses 3 primeiros 10 aí, que estão no elemento de resultado, eles são os mais, devem ser mais valorados, né? Porque está na parte da entrega. Mas também precisa valorar e precisa medir como é que está a parte do esforço, né? A gente tem 3 10 também, uma da execução, como é que foi a realização, o seu planejamento, os seus processos de projetos, você fez conforme estabelecido, né? Você cumpriu o cronograma, você realizou eles como você disse que ia realizar. A excelência, isso foi feito em conformidade com critérios e padrões de qualidade estabelecidos, seja pela própria instituição, seja por agências ou por órgãos ou entidades que avaliam isso. E isso aí geralmente é pautado, né, na melhor execução e na economicidade. E a economicidade, por fim, é como que você utilizou os seus recursos com o menor ônus possível. Você adquiriu bem, você gastou bem, né? Então são esses são os 3 E's, né, da parte do esforço. Ainda tem aí, complexicando um pouco mais, eu não trouxe isso, a parte, tem subdimensões de cada um desses, que vão servir para qualificar um pouco, a depender do objeto que você vai trabalhar. Um pouquinho mais para frente a gente vai, mas aí eu acho que aí é melhor vocês olharem direitinho nessa literatura que eu recomendei. Então, aqui, finalmente, quais são os 10 passos, né, para a gente construir
os indicadores, né? Isso independente de que tipo de indicador, se é de serviço, de política, de programa, o que é que a gente tem que ir trabalhando em ordem, né, para conseguir fazer isso da forma melhor possível, sem retrabalho, já validando como tem que ser validado. Então, a primeira questão, o passo 1, é identificar o nível, a dimensão, a subdimensão e o objeto que a gente está querendo mensurar. Né? Ou seja, isso está ocorrendo o quê? Em um âmbito de governo, está ocorrendo no âmbito da instituição, da fundação, um setor do governo, uma política, um programa. Definir esse nível é fundamental, né? Que dimensão é que esse indicador está, naquelas dimensões que eu falei, dos 6 E's, né? Que subdimensão e qual objeto que a gente quer mensurar. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, a gente vai estabelecer os indicadores de desempenho, né? E eu vou, a gente vai entrar em detalhe de alguns desses passos aqui, que tem técnicas específicas que são importantes, eu já estou até estourando meu tempo, né? A gente vai fazer também uma análise e validação intermediária dos indicadores com as partes envolvidas. Então é fundamental que as partes que vão produzir isso, as partes que vão receber, participem do processo de validação desses indicadores, se eles estão fazendo sentido para o trabalho, se eles estão fazendo sentido para o uso dessas pessoas, né, vão fazer desse produto, ou como é que elas vão produzir. A construção de fórmulas métricas e estabelecimento de metas. O passo a passo, né, o passo 5 é a definição dos responsáveis, depois a geração do sistema de coleta de dados, né, como é que a gente vai monitorar, como é que a gente vai coletar os dados para produzir esses indicadores. A ponderação e a validação final dos indicadores, né, quanto é que ele vai valer no nosso sistema de gestão com resultado, e as partes envolvidas têm que validar isso ao final. A mensuração dos resultados, a análise e implementação dos indicadores e, por fim, a comunicação dos resultados. E voltando isso aí, vocês vão ver que sempre que a gente faz, analisa, usa indicadores, a gente vai rever eles e vai ter que dar uma ajustada, né, até ganhar maturidade suficiente para dizer, esse indicador aqui está sólido. Então, a identificação do nível, subdimensão, objeto de mensuração, é isso aqui, como eu falei, qual é o nível de governo, qual é a dimensão, a subdimensão, né, que ela vai qualificar melhor o objeto, e a definição precisa do que vai ser mensurado, né, e para isso, a gente vai usar aquela cadeia de valor, né, que eu falei anteriormente. Passa aí, deixa eu dar uma olhadinha. Não, pode passar. Está na frente mesmo. Pronto. Então, aqui é aquela cadeia de valor de outra forma. Né? Que perguntas é que a gente vai fazer para a cadeia de valor para a gente definir o objeto e a parte interessada para aquele indicador que a gente quer construir. Né? Então, os insumos. Quais são os recursos necessários para gerar os produtos ou serviços estabelecidos? Qual a quantidade necessária? Então, com essa pergunta que a gente faz para o insumo, a gente vai ver quais são os insumos críticos, né? Como é que a gente mede eles, qual é a quantidade deles. Então, isso já vai ajudando a gente a definir o objeto daquele indicador. Ali na parte do processo de produção, né? Quais são as ações, os processos, os projetos que a gente vai ter que executar para conseguir entregar esse valor. Né? Qual o tempo médio do ciclo do processo, qual o custo do processo, qual o tempo médio do projeto, né? Que custo a gente vai ter nesse projeto. Então, todas essas perguntas que ajudam a gente a produzir indicadores para esse nível da cadeia de valor. Nos produtos, né? Quais são os produtos e serviços gerados, quantidade de produtos e serviços, qualidade de produtos e serviços e, finalmente, os impactos, que mudanças, né, os produtos e serviços trazem para o beneficiário e para a sociedade. Essas são perguntas fundamentais, né, e a cadeia de valor auxilia a gente nisso. E aí, ao mesmo tempo, para a gente definir as partes interessadas, quem fornece insumos, né, quais são os fornecedores, quem colabora, quem está nesse processo de produção, os empregados, quais são os núcleos, os setores que produzem isso, quem se beneficia diretamente, quem vai usar, né, e quem sofre o impacto dessa cadeia de valor aí que a gente está analisando. Pode ir. Bom, aqui um exemplo, né? Então, aqui, indicadores de gestão para um programa de atenção à saúde. Então, a gente vai lá, vamos pegar lá vamos dizer que é o programa Mais Médicos, né? Então, um programa de atenção primária em determinado município. Então, ele identificou ali que na parte de insumo, os fatores críticos ali vão ser médicos por 1.000 habitantes. Vamos dizer, se a gente tem uma quantidade de médicos por 1.000 habitantes muito baixa, a gente não vai conseguir prover o médico em quantidade suficiente para esse programa. Esse é um pouco da análise que se fez no Mais Médicos, né? A gente precisa aumentar a quantidade de médicos por habitantes para a gente conseguir expandir a atenção primária à saúde no Brasil, e enquanto a gente não consegue fazer isso,
a gente vai fazer o programa para atrair médicos estrangeiros para atuarem aqui. E uma outra coisa que a gente pode ver é que orçamento previsto, né, que recursos que a gente tem para conseguir tocar esse programa. Quais são os processos, né, e aqui é um exemplo, o recurso financeiro liberado no mês, ou seja, esse processo é um processo foi tido como um processo crítico, porque a gente não consegue ter uma lógica ágil de liberação de recursos financeiros, a gente não consegue contratar os insumos críticos, né? Produtos, então médico contratado, campanhas realizadas, ou assistência, ou unidades com médicos, né? Resultados, diminuição de alguma taxa de morbidade por doenças do DST, você pode considerar isso, pode considerar a diminuição da taxa de mortalidade infantil, pode considerar uma diminuição da quantidade de internamentos por causa sensível da atenção primária à saúde, né? E, por fim, impacto, um aumento da expectativa da população, um aumento da sensação de bem-estar, né? Uma diminuição da desigualdade no acesso aos serviços de saúde, pode ser diverso, né? Mas a gente vai identificando por etapa da cadeia de valor que indicadores são fundamentais para medir. Nesse caso foram escolhidos esses, mas muitos outros podiam ter sido escolhidos. Pode passar. Bom, passo 2 especificamente, e a gente vai afunilando aqui para entrar mesmo na técnica, né, e no que deve ser pensado para definir os indicadores. Eles devem ser especificados por meio de métricas estatísticas, comumente formados por porcentagem, média, número bruto, proporção e índice. Então, componentes básicos do indicador. Então, o indicador ele tem uma medida, né, a grandeza qualitativa ou quantitativa, que permite classificar características, resultado, consequência do produto, processo ou sistema. Ele vai ter uma fórmula padrão, né? Você precisa, a fórmula anuncia como é que ele vai ser medido, que informações, e você vai conseguir fazer uma reprodutibilidade desse indicador. Se você não define fórmula, a gente não consegue ter isso. O índice ou número, né, é o valor de indicador em determinado momento. Tem que ter o padrão de comparação. A gente tem que conseguir construir de uma forma, né, que a gente consiga avaliar esse indicador e avaliar o seu grau de cumprimento. E a meta, por fim, que muitas vezes é confundido com o próprio indicador, né, que é o número que a gente quer alcançar em relação àquele indicador. Então, se o indicador mede uma determinada grandeza, e a meta ela é uma medida dentro daquele indicador que fala o que é que a gente quer alcançar em determinado período de tempo. Pode passar. Aí, tem uma série de critérios que a gente pode usar para avaliar um indicador, se o indicador é um bom indicador ou se não é um bom indicador. Então, ele representa aquele objeto que a gente está querendo medir, ele atende às necessidades de informação das partes que são interessadas nele, a gente tem confiabilidade metodológica no indicador, a fórmula está bem definida, o local onde está tem confiabilidade de fonte, as informações onde a gente pega a informação, ela é confiável, é reprodutível. É um indicador simples, ele de fácil entendimento, ele é claro, dá para comunicar, ele tem executabilidade de mensuração, a gente consegue medir ele de fato ou ele é muito subjetivo, né? Ele tem a economicidade de obtenção, o gasto que você vai ter para medir esse indicador é um gasto aceitável. Não adianta você vai ter que fazer uma pesquisa de campo gigantesca para poder obter esse indicador, então ele é inexequível, né? A gente não consegue ter economicidade. Ele tem estabilidade ao longo do tempo, um indicador que ele muda muito, é muito volátil. Se for volátil, a gente não consegue estabelecer critério de comparação. E a gente consegue rastrear ele ao longo do tempo, é um indicador que fala bem, ou que fala bem do objeto dele, que cria curiosidade, ou cria interesse para se entender o objeto por parte de quem está avaliando. A gente consegue produzir ele em tempo da necessidade do nosso processo de avaliação, consegue comparar ele é sensível, ele consegue detectar o processo que a gente está querendo medir, o processo de mudança. Então, essas são algumas questões, inclusive tem uma matriz de avaliação quantitativa de indicadores, você pode ponderar, dar peso para cada elemento desse, para a gente conseguir fazer uma escolha dos indicadores, né, inclusive com a participação das partes interessadas, mas a gente também não vai entrar nessa parte agora. Passo 3, né, a validação preliminar dos indicadores com as partes interessadas é fundamental, até para não ter retrabalho, e as partes têm que compreender os indicadores. Não adianta você fazer um modelo de gestão de desempenho ultra complexo numa instituição que está com maturidade inicial, ou com contratantes que não vão ter condição de avaliar ou de entender, ou mesmo de aceitar essa lógica de indicadores.
Então, a gente precisa fazer a validação preliminar com as partes interessadas. E a gente vai ter que construir as fórmulas e as metas, né, e as notas desses indicadores. Né? Definir o conjunto de indicadores, o que é que a gente quer medir, né, qual objeto que a gente quer medir, como é que a gente quer medir. A gente vai ter agora que construir as fórmulas e estabelecer as metas. Pode passar. Então, já estamos indo para o final, tá certo? O que é que a fórmula é? A fórmula descreve como deve ser calculado esse indicador. Então, ele possibilita clareza com as dimensões a serem avaliadas, deve ser de fácil compreensão e não envolver dificuldade de cálculo. Né? Às vezes a gente pega um indicador que é extremamente complexo e acaba comunicando mal, as pessoas têm dificuldade de entender, têm dificuldade de calcular, gera distorção porque calcula de uma forma de um momento, calcula de outra forma em outro momento. Né? E aí, assim, um pouquinho dos tipos de indicadores, isso aqui causa, às vezes, um monte de confusão. É sempre interessante trabalhar isso. Então, tem indicadores simples, que é tão somente o número de coisas que você se comprometeu a entregar ou a contratar, o número de médicos contratados, o número de unidades construídas, o número de insumos ou de produtos entregues, né? Você tem indicadores compostos, e aí você vai conseguir fazer a relação entre duas ou mais variáveis, né? E aí você vai ter o coeficiente, você vai calcular uma parte de uma população, né, sobre essa população total, então, por exemplo, um coeficiente de natalidade, o número de nascidos vivos sobre a população total. Você pode ter uma porcentagem, né, que aí você vai pegar essa fração dessa população sobre a população total e vai multiplicar por 100. Né, então, você pode ter o percentual de nascidos vivos, ou como esse exemplo aqui, o percentual de alunos matriculados no ensino médio sobre o total de alunos matriculados, né, vezes 100, você vai achar esse percentual de alunos. Você pode ter uma razão ou índice, são coeficientes, na verdade, também, só que nesse caso você está medindo coisas que são de categorias diferentes. Né? No coeficiente ali de natalidade, você está nascido vivo sobre a população total. É tudo gente. Né? Mas aqui, por exemplo, na renda per capita, você está comparando renda com população. Então, você está dividindo renda por população, então, nesse caso, você tem uma razão ou índice. E as taxas, que são coeficientes multiplicados por uma potência de 10 e seus múltiplos. Né? Serve para melhorar o entendimento do indicador. Então, taxa de mortalidade vai ser o coeficiente de mortalidade vezes 1000. Né? A taxa de natalidade vai ser o coeficiente de natalidade lá, vezes o número que se usa para calcular. Pode ser 1000, pode ser 100 mil. Né? Então, esses são alguns tipos de indicadores que a gente pode usar. Por fim, o estabelecimento das metas. Então, como eu falei anteriormente, a meta é uma expressão numérica que representa o lugar que você quer chegar naquele indicador. Então, você definiu um indicador da taxa de natalidade. Então, você, vamos dizer, um país que está em população decrescente, ele tem uma taxa de natalidade lá que está baixa, vamos dizer que está de 1 por... agora tem que mudar uma referência de taxa de natalidade baixa, mas vamos dizer que está lá de 1 por... está de 1 por 1000 habitantes, você quer aumentar para 5. Você vai fazer uma política para incentivar a natalidade, e ainda você vai botar sua meta em tanto tempo. Então vai ser 5 nascidos vivos em determinada população, em determinado tempo, e você estabeleceu a sua meta. Então está vendo que a meta, na verdade, ela é uma característica do indicador. Tá? Às vezes, muitas vezes você vai discutir meta em contrato de gestão, e a pessoa traz a meta como algo maior do indicador. Não, na verdade, a meta está dentro do indicador. Ela é uma das questões, das variáveis do indicador que você vai trabalhar. E a meta é fundamental que ela seja alcançável. Não adianta botar meta impossível, mas ao mesmo tempo também não dá para botar uma meta muito fácil, porque ela tem que ser alcançável, mas tem que ser desafiadora, tem que ser direta, as pessoas têm que entender, você tem que poder negociar ela no decorrer do processo, até porque lembre que a gente precisa fazer um modelo de gestão que ele seja dinâmico, né? Então se muda o ambiente, se muda a estratégia, a meta ela tem que ser flexível também, tem que ser fundamental que seja histórica, seja da própria instituição, seja do ente que está contratando a instituição, tem tendências gerais e benchmark, ou seja, comparando o desempenho de outras instituições pares, né, semelhantes. Então, são características importantes da meta. E que cuidados a gente tem que ter para estabelecer metas? Então, considerar seus desempenhos anteriores, até para você não fazer uma meta muito fácil ou muito difícil. Descrever o cenário que se insere ao objeto do indicador. Você tem que entender como é que esse cenário se relaciona e como é que ele vai interferir no seu processo de
de atingimento dessa meta, até para você conseguir estabelecer uma meta que seja factível, mas que também não seja muito fácil. Você precisa possuir uma compreensão clara do estágio de referência inicial, ou seja, é importante você construir uma linha de base, né, como é que está a sua instituição agora, nesse momento, e aí, de onde eu estou partindo, para saber até onde eu posso chegar em determinado período de tempo. Como eu falei, metas factíveis, né, considerar os fatores, volume de recursos que você tem para aqueles projetos, as condicionantes do ambiente, né, e se você for fazer um indicador novo, cauteloso para a gente não estabelecer metas audaciosas demais, né? Então, a gente, nesse caso, utilizar uma série histórica de metas estabelecidas conforme os cenários previstos. Você pode, se você, inclusive, não tiver uma série histórica, você pode estabelecer metas que variam de acordo com variáveis do seu cenário, né? Pode ser uma estratégia para você também não ter uma meta única para o indicador que você não sabe exatamente como é que ele funciona. Você também tem um processo de definição de nota para suas metas, né? Como falei, no final das contas, esse conjunto de metas, ele pode ser um conjunto. Você pode ter uma meta que ela tem uma variação muito pequena, né? Então você pode ter que construir uma pontuação indireta para você avaliar ela. Ou seja, se você tem um processo que se ele acontece de forma insatisfatória, menor de 85% de sucesso é insatisfatório, na verdade você vai ter uma meta que varia de 85% a 100%. Aí você tem que criar pontuações, se eu fizer menos de 85%, minha pontuação é 0. Se eu fizer 85 a 87, por exemplo, eu vou pontuar 10, né? 87 a 90, eu vou pontuar 30. Então, às vezes, você tem que conseguir trabalhar a meta dessa forma para poder fazer com que ela tenha algum sentido e não gere distorções. Aí é só um exemplo de como você pode detalhar um indicador, né, o indicador que você define. Você tem que construir uma ficha, né, para detalhar ele, a que dimensão ele está respondendo, né, efetividade, submissão, impacto final, um indicador, que indicador é esse? É o índice de desenvolvimento humano. Então, qual é o objeto que ele está querendo medir? Qual é a fórmula de cálculo? Então, é importante que cada indicador que você construa, você faça essa ficha, até porque isso auxilia no entendimento das partes interessadas sobre o indicador, né, traz mais confiabilidade para o indicador e principalmente, ele possibilita melhor, fortalece a accountability, né, você possibilita que pessoas externas à instituição consigam conhecer o indicador, né, e você pode promover também a reprodutibilidade do indicador no seu ecossistema, né, de instituições, de parceiros, entendendo esse indicador pode começar a ser adotado e você começa a conseguir fazer a disseminação de prática de gestão. Então, a ficha do indicador também é um elemento fundamental para esse trabalho. Pode passar. Bom, e algumas questões aqui, esse penúltimo slide, se não me engano, que a gente tem que ter cuidado, né, na hora que a gente vai começar a fazer esse processo de medição e mensuração com esses modelos, às vezes, um tanto complexos para a maturidade da instituição. Então, a gente não precisa medir tudo, certo? A gente precisa medir aquele indicador que é o que a gente acha que é o mais efetivo para conseguir demonstrar o resultado sobre aquele objeto que a gente está trabalhando, né? Medir custa caro, custa tempo, dá trabalho, né? Então a gente tem que ser preciso nisso. Para medir, o que importa, a gente precisa gerar um outro mito, né? Que para medir o que importa, precisa gerar todas as informações, coletar dados de forma exaustiva e precisa. Não necessariamente. A gente tem que coletar as informações que sejam necessárias, gastando para isso o menor esforço possível, né? Então, a gente lembrar que os recursos são escassos, né? O recurso, se você faz um processo de avaliação e monitoramento muito robusto, que consome demais a instituição, você pode não conseguir entregar aquilo que você está querendo medir, e aí ele começa a interferir negativamente nos próprios resultados da instituição. E a outra coisa, primeiro a gente mede aqui, vamos tirar as medidas para depois a gente ver o que é que a gente faz com essas medidas. Medir primeiro para depois definir o indicador. Não, a ordem é essa ordem desse método que a gente está apresentando aqui. Primeiro define qual é o resultado, qual é o indicador que a gente vai usar para aquele resultado, quais são as métricas, aí por fim vai fazer a coleta de informação, né? E por fim é aquela questão da gente precisa do sistema de informática perfeito para começar a medir o indicador. Não, na verdade você precisa primeiro definir a sistemática e depois você define o sistema. Definir a sistemática, tem um sistema adequado que consiga dar conta disso que eu quero, já pronto, geralmente não vai ter de forma parcial. Consigo desenvolver o sistema ideal, consigo
nem consigo inicialmente fazer um processo de monitoramento com as ferramentas que a gente tem mesmo em Excel. O Excel geralmente é uma ferramenta ótima para fazer monitoramento de metas. Nosso painel, que está muito bom, inclusive, eu queria apresentar hoje, ele está em Excel. Então, também não procede essa questão de a gente ter primeiro que ter o sistema para depois pensar como é que a gente mede o nosso desempenho. E, por fim, pessoal, antes de a gente entrar na conversa e entrar mais, a gente pode entrar mais particularmente na discussão de algumas experiências aqui que a gente tem com alguns contratos de gestão específica, a gente pode compartilhar também vocês falando da experiência de vocês no contrato de gestão. A primeira questão é a gente considerar a maturidade adicional no momento de definir o modelo de gestão de desempenho. Tá? Assim, a FES, ela vem evoluindo no modelo de gestão de desempenho em sincronia com o seu desenvolvimento institucional. A instituição é relativamente nova, 10 anos para a fundação estatal. Não é uma instituição tão nova, né? Porque é um modelo novo, mas se você considerar o range de instituições que a gente se relaciona, né? É uma instituição nova, né? Então tem a vantagem de poder definir com mais flexibilidade suas mudanças institucionais. O instituído não é tão pesado ainda, a gente consegue mudar, instituir inovações e tal, mas, ao mesmo tempo, ela ainda não está com a sua estrutura toda pronta para conseguir fazer um modelo de gestão de desempenho mais robusto. Né? Então, a gente vem evoluindo nesse processo de desenvolvimento da gestão de desempenho. Ao mesmo tempo, eu tenho que considerar que essa maturidade institucional, ela influencia e é influenciada pelo ambiente externo. Ou seja, é objetivo da fundação promover boas práticas de gestão para o ambiente que ela se insere, ela tem que qualificar a forma como o Estado presta serviço, tem que fazer isso, então ela tem o papel de influenciar na lógica de gestão de desempenho dos entes que ela se relaciona, mas ao mesmo tempo, essa lógica instituída de gestão de desempenho, às vezes ineficientes, né, da administração direta, ela vai limitar o jeito que a gente pode fazer os nossos contratos de gestão, como é que a gente mede o desempenho deles, como é que a gente mede indicadores. Muitas vezes, e aqui já está acontecendo na FES, a gente tem uma lógica instituída para monitoramento de metas dos nossos contratos com o poder público e uma outra lógica instituída para a gente monitorar esses mesmos contratos, porque muitas vezes a gente não consegue, aquela lógica que está instituída na pactuação de metas e resultados com o poder público, às vezes ela não consegue ver todas as dimensões que a gente acha necessário para conseguir alcançar aqueles pilares que a gente colocou lá, a harmonização de serviços, a formação para o SUS e a produção de inovação. E associar o modelo de gestão de cada serviço e unidade de gestão ao planejamento estratégico da instituição. É fundamental. A gente já teve aqui experiência e aí eu acho que isso é muito comum, da instituição fazer um planejamento estratégico, ele acaba ficando muito formal, né? E a gente não conseguir imprimir essa lógica de planejamento para o serviço e, ao mesmo tempo, também não conseguir fazer retroalimentar esse planejamento com a realidade do serviço. Então, a gente recentemente, né, só para dar um exemplo, quando a gente implantou nosso escritório de gestão de projetos, a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer que as pessoas utilizassem a metodologia de gestão de projetos, porque a gente não tinha uma associação muito clara entre os projetos e o planejamento. Agora que a associação está mais forte entre o projeto e o planejamento, e o planejamento está fazendo parte da vida dos núcleos de serviço aqui, todas as iniciativas que vêm para melhorar os serviços, para implantar novos processos de trabalho, elas estão sendo feitas na lógica de gestão do projeto, porque as pessoas sabem que na nossa sistemática de monitoramento do planejamento, a gente vai acompanhar isso na lógica de gestão de projeto. Então, é fundamental que o planejamento, o estratégico, esteja alinhado com o tático operacional, que é a parte do projeto. E, por fim, a relação política entre a fundação e o meio governamental que contratualiza, baliza a qualidade do modelo de desempenho. Se é uma boa relação política, se é pautada numa relação de confiança, se tem uma ética estabelecida entre a fundação, né, e o órgão que está contratando, a gente tem mais abertura para poder fazer uma discussão mais qualificada sobre gestão de desempenho e poder trabalhar com indicadores que sejam mais qualificados. Né? Se essa relação não é tão boa, se não está estabelecida uma relação de confiança, de um modo geral, a gente vai tender a ficar ali na parte do esforço, avaliar o que é que a fundação teria que estar comprando e o que é que ela teria que estar entregando. Muitas vezes não consegue nem chegar na parte da eficiência. A gente consegue chegar até a parte ali ver a economicidade e ver a execução. Né? Às vezes não consegue nem ver a parte da excelência, da eficiência, da eficácia e da efetividade. E, assim, hoje a gente tem
na fundação contratos nas mais diversas lógicas, né? Tem uma lógica mais pautada em efetividade, tem alguns contratos em uma lógica mais pautada em efetividade, e tem outros que são basicamente contratando, entregando o que está contratando, né? O objeto, o número de contratação, quantidade de profissionais alocados, os insumos para a gestão daquele serviço. Então, a gente tem, isso vai depender muito de um lado da maturidade institucional e de outro da maturidade e da relação de política, ético-política com o órgão que está contratualizando. Bom, eu não sei se era essa expectativa, mas assim, a ideia é fazer um panorama geral de como é que está essa lógica do contrato de gestão, né, principalmente no âmbito das fundações estatais, a lógica de relação das fundações estatais com os entes que contratualizam com ela, e a lógica, a parte mais teórica aí de produção de indicador, produção de cadeia de valor, né, e a adequação isso ao planejamento estratégico, e a utilização disso, como é que se impacta nos contratos que a gente celebra com o poder público. E agora, abrir para a conversa. Obrigado.